general é Cristo. E aí, macho, eu não tô vendo nada. Nervosismo. Gente, essa letra vai ficar pequena, vai mandar fazer xerox, Arthur, rapidinho. Sim, Já mas começou. uma xerox, Ah, então o computador tá Arthur. ligado já? Uma xerox, no instante bate. Só bota e tira. Vamos passar logo, aí a gente vai. Olha aqui. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, e sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar, porque o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva A terra prometida. Vamos cantar, porque o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aqui faz mais duas vezes. Tá certo. O nosso general é Cristo, Mais duas vezes o que? O refrão? Não, no final. Essa parte. nenhum inimigo nos resistirá. Faz essa daqui, né? Que é uma sequência, mais duas. Aí ela vai diminuindo. Certo. Só essa frase. É, só essa última frase. Não, porque ontem não tinha público. Aí, ó, só daqui, ó. Só daqui do meio, ó. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é... Não, é nenhum. É só essa frase. Tá, de novo, bota uma vez, desculpa aí. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo
Então, quero saudar aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar nesse momento mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Creio essa ser um dos maiores privilégios que nós temos como filhos de Deus, que é louvar e adorar o nome santo do Senhor. Então convido você que está acompanhando aí de casa, os nossos irmãos que estão aqui no templo conosco, para estarmos orando nesse momento, colocando diante do Senhor tudo o que o Senhor concede a fazermos essa noite, que seja unicamente para a honra e para a glória do seu santo nome. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, o nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade, te adoramos porque o Senhor é bom, te adoramos, ó Pai eterno, pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Te adoramos, ó Pai eterno, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Ó Deus, o Senhor enviou teu Filho para morrer em nosso lugar e assim, ó Pai, oferecer perdão para os nossos pecados. Nós queremos agradecer, Senhor, porque nessa noite o Senhor permite mais uma vez estarmos assim em tua presença, nesse culto coletivo, alguns irmãos aqui no templo, outros em suas casas, em seus lares, e nós louvamos ao Senhor por isso. Nós pedimos, ó Pai, a intervenção do teu Santo Espírito, a orientação do Espírito Santo, para que, ó Deus, tudo que for feito aqui essa noite, seja apenas, ó Pai, unicamente para honrar e glorificar o nome do teu Filho Jesus. Esteja assim, ó Deus, na condução desse culto, dos louvores que vão ser apresentados ao Senhor, também da mensagem pregada, das leituras que iremos aqui fazer, que o Senhor possa ser glorificado e exaltado através das nossas vidas. Muito obrigado pelo grande privilégio que nós temos de te servir. Isso é uma honra para nós sermos chamados embaixadores de Cristo. Então que o Senhor possa continuar abençoando a cada família, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, mês de maio, nós comemoramos o mês da família. Então, todas as mensagens, as pregações, nós iremos assim estar direcionando para esse tema tão importante que é a família. Aí nós vamos fazer, nesse momento, uma leitura bíblica da Palavra de Deus. Se você está com a sua Bíblia, abre aí lá em Salmos capítulo 100, já convido os meninos do louvor, Nova Dimensão, tá? Já vai estar aqui vindo à frente para louvar e glorificar o nome do Senhor. Tá bom? Salmos capítulo 100, vamos ler assim todo o texto, verso 1 ao 5, que diz assim: Aclamem ao Senhor todos os moradores da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, aqui é um convite para que todos nós venhamos a entrar na presença de Deus com cânticos de louvor e adoração, entrar na presença de Deus com alegria. E eu agora sim estarei convidando os meninos aqui, né, do Nova Dimensão, que está aí com algumas carinhas novas, né, em fase aí até mesmo de aprendizado, e nós vamos louvar a Deus juntamente com o grupo Nova Dimensão.
Amém. Deus continue abençoando os nossos jovens. Eu quero convidar aqui à frente a irmã Maria Ferreira. Enquanto ela se prepara aí, nós vamos estar lendo Salmos de número 128. Salmos de número 128. E diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos, haja paz em Israel. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Graça e paz, os irmãos que estão aqui e também os que estão em casa. Que a nossa família seja protegida pelo Deus de Israel, porque o nosso Deus, Ele não dorme. E Ele manda dizer nessa noite que Ele está cuidando de tudo. Amém? Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que o Senhor esteja visitando todas as famílias da terra, Espírito Santo de Deus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar.
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Eu estarei lendo 1 Samuel capítulo 4, verso 11 e 12. Primeira Samuel 4, versículo 10 e 11. Depois estarei lendo 1 Samuel 7, 1 e 2. 1 Samuel 4 diz assim, verso 10 e verso 11. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Agora adianta mais um pouquinho no capítulo 7 de 1 Samuel, apenas o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. E eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Agora adianta um pouquinho lá para 2 Samuel, capítulo 6, até do verso 11 até o verso 12, apenas 2 versículos, que diz assim, 2 Samuel 6, 11 e 12. A arca do Senhor ficou na casa dele, Obed-edom, por 3 meses, e o Senhor abençoou ele e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, no caso Jerusalém. Vamos orar ao Senhor, meus amados. Deus bendito, Pai eterno, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, por essa palavra que transforma, essa palavra que instrui, essa palavra que alimenta e essa palavra, ó Pai, que convence os nossos corações de como temos andado diante do Senhor. Quero pedir, ó Deus, que o Espírito Santo revele a cada coração a mensagem que o Senhor tem em particular para cada um. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Bom, mês da família, vamos falar sobre família. É um tema muito, muito importante. Eu li 3 textos bíblicos para a gente compreender um pouquinho por onde essa arca andou, né? Por que ela estava aqui, por que aconteceu tudo isso. Quando nós lemos o capítulo 4 de 1 Samuel, nós vemos ali a história de como a arca do Senhor, a arca da aliança, ela foi tomada pelos filisteus e levada até a terra dos filisteus. Então nós lemos um texto que fala justamente que os filisteus levaram aquela arca, a arca da aliança, que estava no campo de batalha, não era para estar lá, porque os israelitas a tomaram apenas, e era a forma que eles estavam enxergando a arca da aliança e a presença de Deus, apenas como amuleto. Foram,
primeira vez para a batalha perderam, e na segunda trouxeram a arca achando que a presença de Deus, porque eles queriam naquele momento a presença de Deus, eles iriam obter vitórias. Tá? Na segunda leitura, 1 Samuel 7, 1 e 2, nós vemos a arca da aliança que passou 7 meses nos territórios filisteus, é levada para a casa de Abinadab. E lá passa 20 anos, conforme nós lemos no texto. No terceiro texto que nós lemos, já 20 anos depois, nós lemos aqui Davi, depois que ele assume todo o reino de Israel, porque no capítulo 5 vai mostrar que ele assume a tribo de Judá, e no capítulo consequente ele assume toda a tribo de Israel, e a primeira coisa que ele faz quando ele assume todo o reinado de Israel é buscar a arca da aliança, que é a presença de Deus. Porém, quando você lê o capítulo 6, você vai perceber que acontece um incidente, porque a arca está sendo levada à cidade de Davi, que era Jerusalém, e no percurso, o filho de Abinadab, Uzá, ele de forma irreverente, ele toca na arca. E ali naquele momento, ele sabia que não poderia tocar na arca, o Senhor atira a vida dele, mostrando que o mesmo Deus que é bondoso e amoroso, ele também é justo e santo. E por causa que Uzá, ele morre ali na presença até mesmo de Davi, Davi fica temeroso. E por conta desse temor, ele faz até uma pergunta lá no versículo 9 do capítulo 6 de 2 Samuel: como vou conseguir levar a arca do Senhor? E naquele momento, ele desiste de levar a arca do Senhor e leva até a casa de um homem chamado Obed-edom, que era da tribo de Levi, e a arca da aliança passa ali 3 meses na casa de Obed-edom. E há aqui um relato de que Davi ouviu falar, não foi Obed-edom que contou para ele, não foram os filhos nem a família, mas Davi ouviu falar das pessoas que a casa, a família e tudo que ele possuía estava sendo abençoado pelo Senhor. E ali Davi entende que a ira de Deus havia se aplacado, e ele vai lá com muita alegria, nomeia os levitas para conduzir a arca da aliança até a cidade de Jerusalém. Meus amados, a família é uma sagrada instituição. Ela foi criada por Deus. Aliás, foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família. A família, ela vem antes de Estado. A família, ela vem antes de igreja, que também foi instituída por Deus. E a família, ela vem antes de qualquer outra coisa que você possa imaginar que foi criado por Deus. A família, ela é o bloco de construção de uma sociedade, a partir do casamento de um homem e também de uma mulher, conforme diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, quando o Senhor diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, não às suas mulheres, à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Tá? Então, biblicamente, a família, ela é constituída por um homem e por uma mulher. É nisso que nós cremos, porque a palavra de Deus assim afirma. Então, eu quero dizer para vocês essa noite, jovens, crianças, adultos, que Deus, ele tem um projeto lindo e maravilhoso para a família. Porque a família, ela é um projeto de Deus. Deus, ele tem um projeto lindo para realizar na sua vida, para realizar na sua família, para assim abençoar, conforme ele fala para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 3. Quando ele chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Eu te abençoarei grandemente e abençoarei todas as famílias da terra também por meio de você.
Então observe que Deus ele ama a questão da multiplicação. Ele tem um projeto para a vida da humanidade, e o projeto que Deus tem, ele sempre inclui a família. Se você for ler toda a Bíblia, Deus sempre coloca a família dentro do projeto dele. Você quer um exemplo? Lá em Gênesis 6, 17 e 18, ele firma uma aliança com Noé. Olha, Noé, eu vou trazer dilúvio sobre a terra. Eu firmo aqui uma aliança com você. Entre na arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, para que vocês não sejam destruídos. Então Deus sempre trabalha em torno dessa sagrada instituição formada ou chamada família, que foi formada pelo próprio Deus. Mas nós vivemos uma crise de família. Nós vivemos uma crise de valores familiares. Haja vista que a família foi criada por Deus, que Deus deseja abençoar todas as famílias da terra por meio das famílias, porque família abençoada é família que abençoa famílias. Nós temos um grande inimigo, inimigo das vossas almas, inimigo de Deus declarado, que luta constantemente para destruir essa sagrada instituição. Então, meus amados, nós precisamos urgentemente, nesse tempo presente que nós vivemos, de uma intervenção do Senhor nas famílias. Porque hoje as famílias, elas estão perdendo princípios e valores da palavra de Deus. Hoje as famílias estão enfrentando, ou estão cedendo ao pensamento liberal e relativista do mundo que nós vivemos. A busca, muitas vezes, por bens materiais, sonhos profissionais, a busca desenfreada pelo ter, pelo conquistar, tem feito tanto o homem como a mulher se lançado no mundo e esquecido da sua família. Hoje, eu falo isso com tristeza, nós vemos um animal doméstico sendo muitas vezes mais bem tratado do que os próprios membros da família. Mais bem tratado que os próprios membros da família. E no texto que nós lemos, que nos dá alguns ensinamentos muito preciosos para como ter uma família abençoada por Deus, esse é o tema da mensagem, como ter uma família abençoada por Deus, nós encontramos alguns princípios pela qual a família de Obed-Edom, ele, toda a sua casa, tudo que ele possuía, o Senhor assim o abençoou. O Senhor o abençoou. Tá? A Bíblia, os textos, não dão muitas informações sobre a vida desse homem e sobre o que a sua família fez detalhadamente. Mas pelo que o Senhor fez naquela família, por algumas passagens bíblicas que nós encontramos dessa família, a família de Obed-Edom, nós podemos aqui chegar à conclusão do porquê Deus abençoou tanto esse homem, a sua casa, como também os seus bens. Tá? E a primeira lição que nós aprendemos do porquê Deus abençoou tanto esse homem, do porquê Deus abençoou tanto a família desse homem, do porquê os bens, os pertences desse homem foi abençoado pelo Senhor, é porque Obed-Edom, ele decidiu receber Deus na sua casa. E você pode me perguntar, mas Carlos Alberto, não era a Arca da Aliança que estava lá? Como é que Deus estava lá? Meus queridos, a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, era o símbolo da presença de Deus. Quando o templo de Salomão é construído, ele é colocado lá no finalzinho, num local chamado Santo dos Santos. E só quem poderia entrar na presença de Deus uma vez por ano, para expiação dos pecados de toda a nação, era o sumo sacerdote. E Deus se manifestava ali aonde a Arca da Aliança estava.
porque a Arca da Aliança foi instituída pelo próprio Deus para representar a presença do próprio Deus. E quando Davi ele está voltando com a Arca da Aliança para levar até Jerusalém, ocorre esse incidente que com toda certeza Obed-edom ficou informado de que Uzá, o filho de agora me fugiu o nome dele, tá? Mas Uzá, o filho daquele homem que nós lemos, Abinadade, o filho de Abinadade, havia ficado a Arca da Aliança 20 anos em sua casa, e ali ele estava transportando os seus 2 filhos, a Arca da Aliança, lá da cidade deles, até a Jerusalém. Ele toca na arca, e o Senhor ali tira a sua vida. De forma irreverente, ele toca naquela arca e o Senhor tira a sua vida. Então, Uzá sabia que ele não podia tocar na arca. Ele sabia o que é que simbolizava a Arca da Aliança. Mas mesmo assim ele toca. E a vida dele é tirada. E Obed-edom, ele ficou informado dessa situação. Davi ficou com medo de dar continuidade àquela viagem. E chega para ele e diz: eu preciso que essa arca fique na sua casa. E eu, quando eu estava meditando, tentando me colocar no lugar dele, imaginando, puxa vida, acabou de morrer uma pessoa porque tocou nessa arca. E ele decide naquele momento receber a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus na sua casa. Meus amados, nós vemos constantemente no ministério do Senhor Jesus, ele, no seu relacionamento de discipulado com as pessoas, no seu ministério de pregar as boas novas do Evangelho, no seu ministério de curar os enfermos, a interatividade entre Jesus e as pessoas e também o seu lar. Quando você lê lá em Lucas capítulo 9, no versos 5 e 6, Jesus ele olha para Zaqueu, lá naquela árvore, porque ele queria chamar a atenção de Jesus, ele queria ver Jesus, ele era de baixa estatura. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desça depressa, hoje eu quero ficar na tua casa, hoje eu quero repousar na tua casa. E naquele momento Zaqueu ele desce, imediatamente, ele não pensa 2 vezes, ele desce e Jesus vai até a casa de Zaqueu, e Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa. Porque Zaqueu tomou a decisão de deixar com que o Senhor Jesus entrasse no seu lar e transformasse a vida da sua família. Então, esse é o primeiro princípio que nós aprendemos com Obed-edom. A primeira coisa que ele faz é permitir com que a presença de Deus chegue até a sua casa. Ele faz questão com que a Arca da Aliança chegue até a sua casa. E o texto não diz, de forma alguma, que ele estava interessado em algo a não ser na presença de Deus. Ele não estava interessado em outra coisa a não ser se alegrar na presença de Deus. E se eu e se você, se nós queremos ter a nossa casa mudada, a nossa casa transformada, Deus tem que ocupar o local central. Na nossa casa, no nosso coração, assumindo assim o controle da nossa família. E é interessante que essa arca, ela passa 20 anos na casa de Abinadab. E a única coisa que é registrada é isso, que ela passa 20 anos lá. E nada acontece. Não há nada que é registrado, por exemplo, como nesse texto que mostra que a casa de Obed-edom, a família, foi abençoada pelo Senhor. Meus amados, eu quero dizer para vocês essa noite, que Deus tem um projeto lindo para a tua família. O propósito que Ele quer cumprir na sua vida, Ele inclui a família, mas você precisa deixar Deus entrar no seu lar. Você precisa permitir com que Deus entre no seu lar.
Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 3, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Observe que Jesus, ele bate a porta e deseja entrar. Eu ouvi uma vez um pregador dizendo que essa porta que Jesus bate, só existe um trinco e esse trinco está do lado de dentro. Ou seja, quem tem que abrir é você. Claro que isso é apenas uma ilustração, porque porta aqui não é porta mesmo, é apenas uma ilustração. Jesus mostrando que quer entrar no seu coração, na sua vida e assumir o controle da sua família. E quando Jesus entra em nossa família, ele transforma. Porque não existe nenhuma família na qual Jesus ele assume o controle, pela qual não seja abençoada por ele. Não tem como. E eu não estou aqui falando que a família não vai passar por luta. Eu não estou aqui falando que a família não vai passar por dificuldade. Eu estou aqui falando que em meio às lutas e em meio às dificuldades, você e eu, nós somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. E ele diz que toda casa que é construída sobre a rocha, quando vierem os ventos, não é se vai vir, é quando vier, porque os ventos e as tempestades, elas vêm. E o que vai fazer a diferença é aonde a nossa casa, a nossa família, ela está construída. E ele diz: aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, quando vier as tempestades, os ventos, essa casa não irá cair. E aqui ele ensina literalmente que a tempestade ela chega para a casa que está construída sobre a rocha e para a casa que está construída sobre a areia. E o que vai fazer a diferença é justamente onde é que você está construindo a sua casa. Sobre qual alicerce? É o que o mundo tem ensinado com as suas filosofias, com os seus ensinos liberais, relativistas e por aí vai? Ou é a palavra de Deus? Meus queridos, permita com que Deus entre no seu lar. Permita com que Deus entre na sua família. Faça como Obed-Edom. Obed-Edom, entra na minha casa. Eu fico imaginando, esse homem não pensou duas vezes. Ele, talvez como Zaqueu, desceu ali correndo e disse: coloque essa arca dentro da minha casa, que é a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. E porque ele desejou a Deus, desejou a presença de Deus, porque ele honrou, porque ele teve respeito por Deus, Deus abençoou a sua família. Meus amados, o Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Eu gosto muito da passagem do Evangelho de João, capítulo 2, que é as bodas de Caná da Galileia, onde Jesus realiza o primeiro milagre dele. O primeiro milagre dele. E o primeiro milagre de Jesus é no casamento. Pode ler os evangelhos. Lê o Evangelho de João. O primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia Sagrada é em um casamento. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não creio que tenha sido por acaso que o primeiro milagre de Jesus tenha sido num casamento. Porque Deus, Ele ama a família e Ele deseja cumprir o seu propósito na família. Na família. Então você que está se preparando para se casar, você que já é casado, lembre-se sempre disso. O propósito de Deus é revelado na família. O sonho do seu esposo ou futuro, da sua esposa ou futura, deve ser o seu sonho e deve ser o sonho dela. E esse sonho deva estar no altar do Senhor. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, se você quiser ser uma pessoa que seja abençoada pelo Senhor, antes de fazer qualquer coisa, pergunte a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade para a minha vida e para a minha família? Obed-Edom, ele entendeu esse princípio e aplicou na sua vida. Em segundo lugar, Obed-Edom era um levita. Tá?
A tribo de Levi foi uma tribo separada pelo próprio Deus apenas para ministrar perante ele, perante ao Senhor. E a arca só poderia ficar se fosse também na casa do levita. Não poderia ficar em outra casa. E por ele ser um levita, e por Deus ter abençoado a sua casa, as suas finanças, toda a sua família, nós entendemos que ele era um verdadeiro adorador, que adorava a Deus em espírito e em verdade. E antes dessa arca chegar lá, irmãos, ela passa 7 meses, como eu mencionei, lá na terra dos filisteus, passa pela cidade de Asdod, Gat e Ecrom. Você vai ver isso lá em 1 Samuel 5, 1, 8 e 10. Mas a mão do Senhor era, ou pesava, sobre essas pessoas. É interessante, a arca é a mesma. O Deus é o mesmo. Mas em outros locais que a arca ficou, a mão do Senhor pesava sobre aquelas pessoas. Sabe por que a mão do Senhor pesava sobre os filisteus, quando a arca do Senhor estava lá? Porque os filisteus tinham outros deuses. Os filisteus tinham outros princípios. E onde há uma casa, um local, que existem outros deuses em nosso coração e em nossa família, Deus não vai abençoar. Porque Deus não é mais um Deus. Ele é o único Deus, vivo e verdadeiro. E quando ele chega na casa de Abinadab, você não encontra também nenhum testemunho. Porque talvez, penso eu, isso é um pensamento meu em relação ao texto, Abinadab e a sua família se acostumou com a arca. A arca talvez não traria mais empolgação na presença daquele lá. E por conta disso, nós não vemos nenhum testemunho nesse lar ou desse lar sendo abençoado. Mas quando essa arca chega na casa de Obed-edom, diz o texto que aquela família foi ricamente abençoada. Porque lá não havia espaço para outros deuses. Lá não havia espaço para um coração dividido. Lá só havia espaço para um único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Senhor. E como eu disse, meus amados, Deus não quer ser mais um, Ele quer ser único. Você vai ver, vai ler os 10 mandamentos. Ele diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. E aí você pode me perguntar: Carlos Alberto, e o que seria dividir o coração de Deus? O que seria ter os ídolos? Meus irmãos, o ídolo pode ser você mesmo. Sabia disso? O ídolo pode ser o seu sonho. O ídolo pode ser o seu trabalho. O ídolo pode ser o seu esporte. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus, o primeiro lugar de Deus, se torna um ídolo na sua vida. E quando nós damos prioridade a outras coisas que não seja Deus, a Bíblia nos diz que nós somos idólatras. E Deus não vai abençoar um lar que está cheio de idolatria, a partir do nosso coração. Porque eu posso proclamar com a minha boca que eu honro a Deus, mas o meu coração está tão distante dele, mas tão distante. Então faça uma autoanálise. O Espírito Santo capacita o homem, e lá na carta de Coríntios, 1 Coríntios 11, se eu não me engano, vai dizer que o homem examine-se a si mesmo, no contexto para participar da ceia, mas nós podemos estender isso, que o homem tem capacidade de examinar a si mesmo, e de saber o que é que está ocupando o lugar de proeminência em seu coração, se é Deus
ou se é outras coisas. E Mateus 6,33 nos orienta: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E talvez aquilo que nós estamos colocando no lugar de Deus, que seria acrescentado, não vai ser, porque Deus não vai abençoar. E se vir, não procede dele essa bênção. Ah, eu estou vivendo do jeito que eu quero e estou sendo abençoado. Qual é a fonte dessa bênção? Da onde vem? Porque até onde me consta, Satanás olhou para Jesus e disse: te darei todo este reino, se prostrando a mim, me adorardes. Talvez ele tenha mentido, porque o mundo não é dele, é de Deus. Mas tem certas coisas que ele pode favorecer para te tirar da presença do Senhor. Em terceiro lugar, a casa de Obed-edom era uma casa, um lar que servia a Deus. Totalmente em serviço a Deus. Onde é que você encontra isso no texto? Abra lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 38. 1 e 2 Crônicas é um paralelo, tá? Com 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Então, 1 Crônicas, capítulo 16, nós vamos ter uma informação aqui muito preciosa a respeito do lar de Obed-edom. Nesse texto aqui, a arca já está em Jerusalém, 1 Crônica 16, 38. A arca já está em Jerusalém e Obed-edom está lá, porque lá estava a presença de Deus. 1 Crônica 16, 38. Diz assim: também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem, ou para ministrar com eles. Quando a arca de Davi, ou melhor, a arca da aliança, chega a Jerusalém, Davi convoca os sacerdotes Zadok e Abiatar, e colocam eles como chefe dos levitas, e pede que se consagrem ao Senhor e sirvam a ele. Obed-edom, ele é arpista e também porteiro do templo. Porém, nesse texto que nós lemos, nós encontramos aqui que ele e 68 pessoas da sua casa estavam lá para servir a Deus. E eu quero dar um destaque aqui. Primeiro, a arca já estava em Jerusalém. Saiu da casa dele e foi para Jerusalém. Obed-edom não ficou lá na sua casa. A sua casa estava sendo abençoada, estava com fartura, o texto estava bombando na vizinhança, e Obed-edom não fica lá, porque para Obed-edom mais importava a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. A presença de Deus era mais importante. Então, mesmo sendo abençoado lá na sua casa, ele sai, deixa tudo e vai para Jerusalém. Ele disse: eu quero servir é Deus, porque a minha porção é Deus. E eles viviam uma vida de serviço, porque, meus amados, Deus nos chamou para servi-lo. Na igreja cristã evangélica não existe fiéis. Existem membros de um corpo de Cristo. E eu entendo que um corpo ele é um organismo vivo. E se é um organismo vivo, ele deve se movimentar, conforme aquele que é a cabeça orienta. E cada membro do corpo de Cristo deve ter uma função. E se tem uma função, tem que desenvolver essa função. Obed-edom com a sua família entendeu esse princípio. E ele e a sua casa serviam ao Senhor. Ele e a sua família serviam ao Senhor. Lembra o que foi que Josué disse? Lá em Josué 24:15. Se vocês quiserem servir os outros deuses, vocês podem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas tem muitas pessoas que estão ocupadas demais para servir a Deus. Tem muitas pessoas que estão sem tempo para Deus. Estão cansados. Parece até que Deus, ele, conforme o registro de Isaías, né, ele não fortalece os cansados, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Mas tem muita desculpa para não servir a Deus. E Jesus, ele disse: olha,
Eu sou um exemplo para vocês de um servo. E no momento em que os discípulos estavam brigando por posição, ele disse: aquele que quiser ser o primeiro tem que ser servo. Porque no reino de Deus, quem serve é o primeiro. Se você quiser ser grande, tem que ser servo. Meus amados, a palavra para nós pais. Se os nossos filhos, nós que já somos pais, você que está me ouvindo, se os nossos filhos fossem copiar o nosso exemplo do serviço cristão, o que é que eles iriam realizar para o Senhor? Agora a pergunta vai para os filhos. Filhos, se os vossos pais fossem copiar os seus exemplos do serviço ao Senhor, o que é que ele faria? A palavra é para a igreja, para aqueles que já assumiram o compromisso com o Senhor. Tá? Nós encontramos lá em João 12, 26, Jesus dizendo assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. A casa de Obed-edom foi abençoada, Deus honrou, porque era uma casa que servia a Deus. E observe que Obed-edom era porteiro. Ele não procurava local de honra, não. Para ele servir a Deus já era bom demais. Não importava onde era. E eu lembrei de uma história, irmã Maria, daquela senhora. A irmã Maria, nós fomos o PGM visitar uma senhora aqui, pertinho. E ela começou a contar o testemunho dela. E ela contou para nós o sonho dela. Dentro do reino de Deus. Nós fomos para ministrar o coração dela e ela ministrou o nosso coração nesse dia. Da humildade. Sabe qual era o sonho dela? E ela chegou para o pastor e pediu: pastor, eu tenho um sonho e queria que você realizasse. Pastor, o que é? Ela disse: eu tenho um sonho de ser porteira da igreja. Apenas ficar na porta para receber as pessoas. Mas talvez as nossas casas estão igual a de Abinadab. 20 anos a arca lá e parece que não tem nada. A gente se acostumou com as coisas de Deus. Parece que vim cantar, tocar, pregar, parece que virou uma coisa assim comum. Uma coisinha de nada. E a gente não está conseguindo enxergar o grande privilégio que é servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grande privilégio que é ser chamado de embaixadores de Cristo, representantes de Jesus aqui na terra. A vida cristã é uma vida de serviço. É uma vida de serviço. Romanos 12, 11 diz: não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Primeira pessoa que nós devemos servir é o nosso Deus. Agora nós precisamos servir os nossos irmãos. Tem crente que é igual sanguessuga, só quer ser servido. Não quer servir a ninguém. Tem o dom de cantar e não canta, tem o dom de pregar e não prega, tem o dom de ensinar e não ensina. Mas na hora que senta uma dorzinha debaixo do pé, quer que a igreja esteja todinha lá. E se não for, se desvia e diz: a igreja não gosta de mim. O pastor nem liga, o seminarista. É gente que entra na igreja para ser servido. E a Bíblia nos ensina que nós devemos servir uns aos outros, e não só isso, em amor. Em amor. E eu quero ler um texto de Apocalipse 7,15, para você entender o quão importante é servir a Deus aqui na terra. Diz assim: eles estarão diante do trono de Deus, isso é referência ao céu, e o servem de dia e noite. O que é que nós vamos fazer no céu? Será que vai ser aquela coisa que as pessoas imaginam? Ai, cantando aqui parado, olhando. Não, irmãos. Vai ser uma vida de serviço. Então é bom começar a ensaiar aqui na terra. Porque no céu não tem lugar para preguiçosos, não. Ai, eu estou cansado. Não está para ir um passeio. Ai, eu estou cansado. Não está para as coisas do trabalho. Só está cansado para Deus. Só dá dor de cabeça quando vai para a igreja. Só sente dor de barriga na hora do culto.
Só dá sede quando senta aqui, quando vem. E nada de serviço a Deus. E vai passando, não, deixa eu terminar meu curso. Ah, não, agora vou fazer após. Ah, não, agora isso e agora aquilo. E não serve a Deus. Quando chega na velhice, aí diz, agora não vou servir porque já estou velho demais. Eu duvido, eu quero ver, eu desejo que essa pessoa vá ao céu. Mas é difícil, irmãos, imaginar você ser cristão, você ter o Espírito Santo, ter a palavra, ter um Espírito tão poderoso, uma palavra tão poderosa em nossas vidas, ter o pão vivo que desceu do céu em nós e não servir. É bom refletir nessas verdades. Já que Deus está tocando no meu coração para trazer uma mensagem só nesse tema sobre o serviço cristão, sobre a mordomia cristã. A gente pensa que a nossa vida nos pertence, que os nossos bens nos pertencem. Não pertence. Quer ver quando tu morrer, ver se tu leva para algum canto? Não leva, não te pertence. Nem tua vida te pertence. E Deus, ele diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, requer dos meus despenseiros que se achem fiéis. Será que nós em família estamos sendo fiel àquilo que Deus nos entregou? Ou pelo menos sendo padrão para a família daquilo que Deus nos confiou? Casalberto, eu não sei qual é o meu dom. Ok, vamos descobrir, vamos orar. Não é desculpa. O apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 14, procurai com zelo os melhores dons espirituais. 1 Coríntios 12, vai mostrar lá, ele deu um para apóstolos, para profetas, para doutores, para mestres, para isso, para aquilo. Qual é a finalidade dos dons espirituais ser exercido na igreja como serviço cristão? Para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Quantas vezes eu estou aqui triste e um louvor que o irmão canta, que a irmã canta, o conjunto musical toca a minha alma, o meu espírito e me anima. Precisamos, meus amados, servir a Deus em família, Obed-Edom, servir a Deus, por isso seu lar foi abençoado. Eis que abençoado é o lar da família que serve a Deus. E meus queridos, para fechar, em último lugar, o lar de Obed-Edom era um lar de um bom testemunho. De um bom testemunho. Lá em 1 Samuel 6,12, diz o texto, e disseram a Davi. Disseram a Davi. Alguém viu, ouviu, chegar, Davi, a casa de Obed-Edom está bombando. A família lá, eu vou dizer para você, o negócio está bom. A roça dele não estava tendo milho, começou a crescer, as ovelhas começaram a dar cria, e não é só ele não, Davi, é ele toda a casa dele. E Davi, rapaz, lá na terra dos filisteus, foi uma desgraça essa arca. Na casa de Abinadab não aconteceu nada. 3 meses na casa desse homem, o negócio está bombando aí. Disseram a Davi. E por que disseram a Davi? Porque eles viram o testemunho daquela família. Aquela família tornou-se conhecida como uma família bendita do Senhor. E repito, família abençoada é família que abençoa. Partilha daquilo que Deus, Ele nos dá. E Deus, lá em Hebreus 11,6, diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa palavra galardoador é o mesmo que ser presenteador. É aquele que tem prazer em abençoar. Meus amados, nós estamos de mãos vazias muitas vezes porque nós não compreendemos os princípios para uma vida abençoada. Muitas vezes falta honestidade no nosso trabalho, falta honestidade nos nossos negócios. Eu lembro uma vez que eu fui pegar uma sacola, lá no meu local de trabalho. Aí o gerente tinha saído, eu fui comunicar a uma determinada pessoa, não, pode levar, é uma sacola. Uma sacola só. Eu disse, é uma sacola, mas não é minha. Não é minha. Avisei a outra pessoa que fica no lugar dele. Mas só uma sacola. Mas é minha? Se não é minha, eu não pego. Porque se eu pego o que não é meu, o que é que eu sou? Obed-Edom, ele entendeu esse princípio. Ele entendeu esse princípio.
E isso gerou um testemunho pela qual as pessoas viam. E pessoas com certeza foram abençoadas. Meus amados, Deus honra aquele que honra Ele. Deus honra a família que honra Ele. Deus honra quem trata os seus negócios com honestidade, com amor, com pureza. Deus abençoa. Vocês creem nisso? Pode falar amém. Deus abençoa, meus queridos. Então lembre-se desses 4 princípios. O primeiro, convide o Senhor para entrar no seu lar. O segundo, seja um adorador verdadeiro. Se você está em falta com Deus, peça perdão e diga: Deus, eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero que aquilo que saia dos meus lábios seja verdadeiramente o que está brotado em meu coração. E em terceiro lugar, Deus, eu quero te servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ai, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, então eu vou servir. Até pelo meu exemplo eu posso ganhar meu pai e minha mãe, meu esposo, minha esposa. Talvez está faltando isso em muitos lares. Para que esposa se converta, esposo se converte, filhos retornem. Porque às vezes os pais cobram do filho até aquilo que não faz. Filho, vai para a igreja. Aí o pai fica em casa. E aí a coisa não funciona. E em quarto lugar, tenha um bom testemunho. Tenha um bom testemunho. Não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito. Mas existem famílias que se colocam diante do Senhor e vivem em constante transformação. Meus queridos, a minha oração é que o Senhor abençoe o teu lar, assim como abençoou o lar de Obed-Edom. Agora, Ele só vai abençoar se você viver por princípios, e princípios da sua palavra. Mas não vá fazer isso apenas para ser abençoado. Faça isso porque ama a Deus. Porque o Deus da bênção, Ele é melhor, e muito melhor do que as bênçãos que Ele nos concede. As bênçãos dEle aqui na terra passam, mas a presença dEle nós vivemos eternamente. Que Deus te abençoe. Quero convidar tu para vir aqui à frente com o grupo. Nós vamos estar cantando e adorando ao Senhor com mais um cântico também voltado, para a família. E depois da oração final, nós vamos estar passando aqui alguns avisos. Eu já adianto, porque eu não estou me contendo, que a semana que vem, presencial, graças a Deus, Mas vamos louvar ao Senhor. Eu convido todas as famílias a se colocar diante do Senhor, a refletir nessas verdades e a se curvar diante de Deus e dizer: Deus, entra na minha casa. Jesus, entra na minha família. Nós queremos te servir. Muda esse negócio que não está legal. Muda esse negócio que não está legal. Vamos louvar ao Senhor, meus amados. Para ti ser
Ó Deus, nós queremos, ó Pai, te adorar nesse momento, Senhor. Deus bendito e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado, ó Pai eterno, por esse louvor que brotou no coração dos teus servos. Seus lábios pronunciaram e com toda certeza o Senhor recebe nos céus como um cheiro suave. Ó Deus eterno, hoje nós falamos sobre a instituição mais importante na face da terra, que é a família, Pai. E nós sabemos, ó Deus, dos ataques que as famílias têm sofrido, ataques ideológicos através da mídia, valores, ó Deus, totalmente invertidos, confundindo a mente das nossas crianças, dos nossos filhos, confundindo a mente dos nossos jovens. Ó Deus eterno, nós clamamos ao Senhor nesse momento por uma intervenção na família ou nas famílias, ó Pai. Deus bendito, nós sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Levanta, ó Deus, uma geração que te teme, que fale bem alto os teus valores, que não tenha medo, ó Pai, de enfrentar essas ideias satânicas que ofendem a tua santidade, e o propósito é destruir com a família. Deus eterno, abençoa cada família, Pai, que cada família tenha compreendido como ser abençoados pelo Senhor. Buscar a tua presença é a coisa mais importante, ó Pai, que nós podemos fazer. Não porque o Senhor abençoa, mas porque estar na tua presença é bom demais. Estar em comunhão com o Senhor é voltar ao propósito original antes da queda. E isso só foi possível porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E por meio de Jesus nós podemos ser reconciliados com Deus. E assim, ó Pai, ter intimidade contigo. E a tua presença é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. A família é a bênção mais preciosa que o Senhor nos deu nessa terra. Ó Pai eterno, e essa noite nós possamos decidir convidar Jesus para o nosso lar. Convidar Deus para ocupar o local central em nossa casa e em nossa família. E que nós venhamos a decidir, ó Pai, viver por princípios e princípios da tua palavra. Não nos conformar com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nós e em nossa família. Ó Deus bendito, eu peço ao Senhor pelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldades espirituais. Ó Deus eterno, pelas famílias que estão enfrentando desafios e crises conjugais. Ó Deus bendito, venha com a tua intervenção nessas famílias e nesses lares. Quebra o coração cheio de orgulho, ó Pai. Quebra o coração de pedra, ó Deus. Derrama do teu Espírito. Que nós possamos decidir, como Josué também, servir ao Senhor com a nossa família. Que nós possamos também, como Obed-Edom, servir ao Senhor com a nossa família. Que nós possamos, ó Deus, da tua presença, dar bom testemunho para as pessoas. Ó Deus eterno e Pai bendito, talvez algumas famílias estão precisando de um milagre do Senhor. E nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor, ó Pai, suscita vidas de um vale de ossos secos. O Senhor, ó Deus, tira uma pessoa que está já 4 dias dentro do túmulo. O Senhor pode ressuscitar, ó Pai, casamentos. Pode trazer de volta para a tua presença filhos desviados. Pode, ó Deus eterno, fazer milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Nós cremos nisso em nome de Jesus.
Abençoa, Pai, todas as famílias. Aqueles que estão enfermos, ó Deus, traga cura em nome de Jesus. E que esse mês o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento da Tua Palavra, para trazermos assim mensagens, louvores, leituras bíblicas, ensinos voltados para a família. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Meninos, obrigado, pode sentar. Meus queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero aqui deixar os avisos da semana. Segunda-feira, amanhã, nós estaremos dando início. Temos todas as segundas o momento de oração das 21 às 22, tá? Mas nesse mês de maio nós temos 5 segundas-feiras, né? Nós vamos ter aí pastores, amigos nossos de outras cidades, que estão até em outros estados, para estar ministrando a nós pelo aplicativo Google Meet sobre família. E nós escolhemos um tema que é família, um projeto de Deus para a humanidade. E amanhã o pastor Isaías, e pastor lá em Fortaleza, missionário, ele vai estar falando sobre o propósito da família. Fica o desafio, tá? Aí no próximo dia 10, pastor Ítalo, agora pastor Ítalo, vai estar falando também sobre família. Maridos, ame as vossas esposas. E aí no dia 17, o pastor Francimário, lá de Juazeiro do Norte, vai estar falando para nós, outra segunda-feira, esposas, sede submissa aos nossos maridos. Vamos entender o que é submissão. Muita gente acha que é ser, né, escrava, mas não é, tá? E aí na outra, dia 24, nós vamos ter o pastor Zaqueu, ministrando para nós, tá? Sobre filhos, honrem seus pais. E no último domingo, dia 31, estamos aguardando aí, né, o contato do pastor Marcílio, da PIB de Curitiba, para ele estar ministrando sobre família, um projeto de Deus. Então, toda segunda-feira, nesse mês de maio, nós vamos ter ministrações voltadas para a família. Aqui vai estar a bênção. Pegue a bênção. Tá? Eu sei que tem alguns que estudam, e aí eu não sei como é que vocês vão fazer, tá bom? Então, quarta-feira, culto de oração, 19 horas, presencial, oração e estudo bíblico. Quinta-feira, célula continua online, porém, o PGM será presencial, tá bom? Aqui nas dependências da igreja, às 20 horas, PGM. Na sexta, nós temos aí a MCM, Mulher Cristã em Missão, que será aqui na igreja às 19 horas. Embaixadores do Rei, mesmo horário, presencial. União Missionária de Homens Batistas do Brasil, que chique, às 19h30, presencial também aqui nas dependências da igreja. Nós falamos igreja, mas é prédio mesmo, tá? É no sábado, Mensageiras do Rei. Olha as meninas aí. Nossa presidente está aqui, presente. A irmã Rebeca, né? Então, é 17 horas, não é isso? Presencial. Jubai, Juventude Batista, em Iguatu. Também presencial às 19 horas. Vai ter aí um negócio muito bom. Bolacha creme crack com manteiga. Luana vai comer aí. Ah, não? Tá certo. Então vai ser outra coisa, tá? Se quiser saber, venha no sábado. Tá bom? É bom assim, né? Quiser saber, venha. E no domingo, escola bíblica dominical, 9 horas da manhã, a melhor escola do mundo. E à noite, estaremos retornando com o nosso culto presencial. Será transmitido também pelo Facebook. Mas eu creio que a maioria que está aí nos assistindo vai estar aqui presente no próximo domingo. Tá bom? Tenha uma boa noite. Que Deus abençoe aqui os irmãos que graciosamente servindo na parte da transmissão, no som, no louvor, enfim. É bênção por cima de bênção. Que Deus te abençoe e uma boa semana.